Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Amigos, estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro Dois Espíritos. Estamos atualmente no capítulo de número 11, livro terceiro, capítulo 11. Estamos nessa questão 886. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que se inscrevam no nosso querido canal e dê aquele like de joinha para nos ajudar a todos que participamos desse canal, ok? E quero informar vocês também que quando o capítulo é longo, eu divido ele por partes. Portanto, estamos na segunda parte desse capítulo de número 11, porque nosso estudo e leitura se fazem por 30 minutos, ou um pouco mais ou um pouco menos. E de vez em quando eu dou meu espetáculo, dou minhas opiniões sobre aquilo que os irmãos, que os espíritos nos falam, nos informam. Ok? Bem, meus amigos, aqueles que estão aqui constantemente nos acompanhando, obrigado pela presença de vocês. Que possamos, compreendermos um pouco mais do que somos, sempre com o sentido bom da coisa. Então, sem mais delongas, vamos lá. A pergunta 486. Kardec pergunta. Esse tema nós vamos falar sobre caridade e amor ao próximo, ok? Então vamos lá. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Quer dizer, geralmente, nós humilhamos, aqueles que são mais humildes. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções. É verdade, todo mundo puxa o saco. 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela, Ninguém liga para ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. Está vendo? Devemos proceder exatamente o contrário. O homem verdadeiramente bom procura realçar o interior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Quer dizer, tratar todos igualmente, não é verdade? Pois é. Pergunta 887. Disse Jesus também: amai mesmo vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Até então, naquela época, parecia normal fazer isso, Resposta: sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes
e retribuir bem pelo mal. Por este meio, nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamos-nos abaixo deles. Que pensar da esmola? O homem, reduzido a pedir esmola, se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a assistência daqueles que não podem trabalhar sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Tá vendo? Quando a nossa sociedade estiver avançada, né, será assim. Pergunta: reprovais a esmola? Claro que não, né? Vamos lá, a resposta: não. Não é a esmola que é reprovável. Frequentemente, é a maneira pela qual é feita. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, se antecipa ao infeliz, sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Lembrai-vos também que a ostentação, aos olhos de Deus, tira o mérito do favor. Focalizou, né, gente? Que a vossa mão esquerda ignore o que dá vossa mão direita. Ele vos ensina com isso a não deslustrar a caridade pelo orgulho. Tá vendo, minha gente? E ele diz mais, deixa eu ver se eu travo essa folha, porque parece que acho que era isso. Estava balançando um pouco, né? É preciso distinguir a esmola propriamente dita da benevolência. O mais necessário não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre, e frequentemente ele sofre sem se lamentar. É a este que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros. É toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não olvidei jamais que o espírito, qualquer que seja seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Portanto, sede caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar de vossa bolsa o óvulo que dais friamente àquele que ousa vô-lo pedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sedes indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes. Em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instrui-os e moralizai-os. Sede dóceis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores, assim como em relação aos seres mais íntimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Quem trouxe essa informação foi São Vicente. Bem, eu quero falar uma coisa aqui para vocês, de uma coisa que bem, infelizmente eu passei, ok? Como aqueles que já me conhecem há algum tempo aqui sabem que eu não sou perfeito,
não me considero uma pessoa perfeita, porque não sou. Simples assim. Eu estou suscetível a cometer erros e também a fazer coisas corretas, ok? Eu me coloco, se eu me comparar com os outros, meus irmãos de caminhada, me coloco em igualdade de condições. Sei de algumas coisas, fiz algumas coisas boas e fiz outras coisas não tão boas assim. Legal? Então fica aqui uma reflexão, quando fala aqui, a esmola é da forma que ela é feita, da forma que ela é dada, a caridade por aí vai. Eu não gosto muito de falar as coisas mais desagradáveis que eu passei, mas serve aqui para que possamos refletir um pouco mais. Infelizmente, eu vou ter que contar a história que me ocorreu, pessoalmente, ok? Então, o que acontece? Numa época da minha vida, eu tive alguns problemas financeiros. Aliás, problema financeiro foi o que não me faltou. Parece engraçado, mas é verdade. Mas vamos lá. Então, uma pessoa que eu conhecia, sabendo da dificuldade que eu estava passando financeira, e me ofereceu, né, ajuda, auxílio. Eu estava sob certa situação muito difícil, ok? Mas eu sabia que eu conseguiria superar, na verdade. Mas enfim, essa pessoa se ofereceu a me ajudar. Os motivos que a levaram a vir me ajudar, eu sei, mas não vou expô-los aqui. Mas é demais também. Mas enfim, essa pessoa, quando chegou à minha presença, me ofereceu, né, um certo valor de dinheiro para me ajudar. Eu, naquele momento, eu falei, tudo bem, eu aceito. Me dê aí, me ajude então. A pessoa me auxiliou e falou, olha, vou te ajudar dessa vez, mas vê se você não faz mais merda. Então, meus amigos, eu não respondi, não falei nada, fiquei calado, claro, em respeito a essa própria pessoa, que eu acho que não convinha, não era o momento ali de eu levantar qualquer questão, não pela minha necessidade financeira, não era esse caso. Eu fiquei chocado com aquilo que eu ouvi dessa pessoa, porque eu não esperava, né, ouvir isso. E a história verdadeira ninguém sabe. Eu passei por naquela época, por esse momento, não porque eu tenha feito coisa errada, dado golpe a alguém, nesse sentido. Mas essa pessoa pensou dessa forma. E na verdade eu estava passando por dificuldade porque eu tinha levado um golpe. A história era outra. Mas como as pessoas preferem acreditar, né, negativamente dos outros, foi o que essa pessoa concluiu de mim. E eu fiquei chocado por ela ter sido tão... Eu não sei se a palavra certa seria impiedosa comigo, mas por ela agir dessa forma. Isso me levou, imediatamente eu calei, porque eu não queria falar o que eu pensava, porque não ia ser bom. Me retive. Isso me levou a ficar 3 dias de cama, realmente com uma febre altíssima. E para eu me repor, me refazer, foi muito difícil. Entendeu? É claro que essa pessoa não sabe disso que aconteceu comigo, não sabe da história toda, não sabe que eu fiquei acamado, e isso tem comigo até hoje. A pessoa não sabe disso. Provavelmente ela esqueceu do que fez, com toda certeza. Não tenho raiva, nem ódio, nem tipo qualquer ressentimento nesse sentido. Mas para mim serviu de experiência, porque eu fico pensando, se eu tivesse feito isso com alguém, como é que eu deixaria essa pessoa, né? Eu senti na própria pele
aquilo que eu não deveria fazer com ninguém. Vocês entenderam? Então, meus irmãos, olha, pelo amor de Deus, não façam isso, sabe? É uma marca, uma cicatriz que você deixa na pessoa, sabe? Vai ficar pro resto da vida. Se você pretender ajudar alguém, tu já ajudou 10 vezes, 1000 vezes. Não importa quantas vezes, ajude e não fale nada. Por favor, não façam isso. Ou então você não ajude, sabe? Seria 1000 vezes melhor para mim, naquela época, que essa pessoa não tivesse vindo na cabeça dela, né? Me ajudar. Eu teria dado meu jeito, teria me virado, porque eu sempre consegui me virar, sabe? Sozinho. É muito difícil a gente se virar sozinho, é lógico. Vocês estão entendendo? É mais difícil, lógico, sempre é muito mais difícil. Não é nada fácil. Entenderam? Então, quando alguém pretende nos ajudar, a gente aceita de bom coração. Então, se vocês quiserem ajudar alguém, não faça isso. Ou então não ajude. Porque com certeza vai aparecer alguém que possa ajudá-la sem jogá-la para baixo, mais do que ela já está. Ela não precisa disso. Ela está precisando de auxílio, de ajuda. Se você não pode dar uma ajuda sincera, né? Porque o material, meu amigo, isso não presta para porcaria nenhuma. Vocês querem saber? Sabe, o dinheiro não serve para nada, a não ser para, sabe, nos jogar para baixo. Essa que é a grande verdade. Ele mal utilizado, né? Então, meu amigo, se você tiver o dinheiro para ajudar alguém, ajude. Não questione se você puder ajudar, se for de tua vontade. Agora, se for para você se sentir superior, para humilhar aquele cara ali que já está na merda, não faça isso, meus irmãos, não faça. Não faça. Eu acho que esse fato é muito importante, sabe? Ou você ajuda, conforme falou ali em cima, que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a vossa mão direita, ou 1000 vezes melhor você não ajudar, meu amigo. Vou falar a verdade para vocês, é melhor não ajudar. Entenderam? Eu lembro disso até hoje. É claro que não trago hoje raiva, ódio, ressentimento dessa pessoa. Nós nos damos bem, não tem problema nenhum no nosso relacionamento, na verdade. Mas a mágoa ficou, a cicatriz ficou. Então, eu não tenho certeza alguma do que eu vou falar para vocês. Mas eu acho que nessa vida eu não fiz isso com ninguém. Espero que eu esteja certo. Espero que não tenha ninguém que possa se lamentar de qualquer auxílio que eu tenha praticado, entendeu? Espero que não haja ninguém que possa dizer que eu ajudei e humilhei. Meu Deus, espero que não tenha feito isso com ninguém. Mas se eu fiz de vida passada, eu aprendi nessa vida que isso não se deve fazer. Ok? Tem uma coisa muito interessante que às vezes as pessoas falam. Eu já vi muita gente falar. Eu paguei só isso porque o cara tá ferrado mesmo. Qualquer dinheiro para ele, tá bom para ele. Ele fez um negócio para mim bem baratinho. Quer dizer, isso é uma exploração da necessidade alheia. Isso acontece muito, vocês sabiam? Também fizeram isso comigo diversas vezes. Eu consegui, embora tenha ficado a mágoa, eu consegui não guardar raiva, nem ódio, nem ressentimento dessas pessoas. Mas não posso esquecer. E vou dizer uma coisa para vocês. Graças a Deus eu fiz, quando eu ajudei algumas pessoas financeiramente, eu fiz exatamente o contrário. E eu me lembro disso até hoje. Né? Quando a pessoa estava precisando de um determinado valor de dinheiro, né? Quando eu podia me fazer presente, eu sempre fazia com que aquela minha ajuda não parecesse ajuda.
eu transformava isso em trabalho, transformava isso em serviços, me preocupava em ajudar aquela pessoa de uma forma mais ostensiva, mais significativa, não somente dar aquilo que lhe era imediatamente necessário, mas lhe dar uma condição de ter muito mais para se sustentar por mais tempo. Ok? E eu consegui fazer isso na minha vida. Eu agradeço muito aos espíritos que assim me orientaram, porque com certeza eu fui ajudado, conforme falou aqui nosso irmão, né? Nós estamos sempre no meio, entre o inferior e o superior. Então é claro que eu recebi ajuda e repassei um pouco daquilo que eu fui auxiliado, tá? Então fica a dica aqui para vocês, meus amigos, meus irmãos. Se você quiser ajudar alguém, for ajudar alguém, ajude pelo simples fato de ajudar. Quando ele falou ali no início desse nosso estudo do inimigo, perdoar o nosso inimigo, é exatamente não desejar o mal, não querer se vingar, esperar que ele siga em frente, que ele se dê bem na vida, sabe? Isso é perdoar os nossos inimigos. Mas quem são nossos inimigos? São aqueles que pensam diferente da gente em alguns aspectos, não é verdade? Então, portanto, eles nem precisariam ser nossos inimigos. Infelizmente, nós vemos como nossos inimigos aqueles que não compartilham, né, tudo aquilo que compartilhamos. E por assim dizer, existe uma divergência, ou seja, de opiniões ou de visão, que em dado momento aquilo pode crescer e a gente achar que fulano é nosso inimigo. Porém, nós os transformamos em nossos inimigos. Porque nossos inimigos não existem. Se você parar para pensar profundamente, não existe inimigo seu. Não existe inimigo meu. Sabe? Quando vocês entenderem um pouco mais, eu também entender um pouco mais, nós entendemos, nós veremos que não existe inimigos. Sabe por quê, meu amigo? Meus amigos? Porque todo aquele que nos causa qualquer dificuldade, qualquer transtorno, qualquer aborrecimento, ele está sendo um instrumento que Deus está se utilizando para nos fazer ver certas coisas e nos fazer crescer, tentando resolver tal problema. Isso é crescimento. Então, esses que se dizem nossos inimigos, não sabem, mas são os nossos melhores amigos que temos. São eles que fazem a gente melhorar. São eles que fazem a gente dar valor a coisas que não dávamos. São eles que, mesmo sem saberem, estão abrindo nossos olhos. Certo? Mas a intenção deles é outra. Mas o resultado sai sempre o resultado do bem maior. Acreditem nisso. E por outro momento eu vou falar exatamente tudo isso que aconteceu comigo, pessoalmente, experiência, de certos resultados que no momento me pareceram negativos, momentos maus, que na verdade se transformaram em momentos de crescimento moral muito grande. Ok? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Pergunta 889. Não há homens reduzidos a mendicâncias por suas faltas, quer dizer, culpa deles mesmo? Resposta: sem dúvida. Mas se uma boa educação moral os houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perda. É disso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Está na educação, né, meus amigos? Por exemplo, os caras viraram mendigo. Por quê? Culpa dele, mendicância. Não tem muitos que se entregam às drogas e vão lá para usar drogas e perde todo o seu dinheiro, perde tudo que tinham na vida. Culpa deles? Claro. Mas qual a educação que eles tiveram? Pois é. Então, meus irmãos, precisamos melhorar a nossa educação. Amor maternal e filial. Número 890. O amor maternal, quer dizer, da mãe, né? É uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais, né?
Resposta: é uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de sua conservação. Olha bem, a natureza, tá? Está no corpo, na física. Na natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse de quê? Da sua conservação. Mas entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais e cessa quando os cuidados tornam-se inúteis. Quer dizer, quando o animal já fica independente para sobreviver sozinho. Entre os homens, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que são da virtude. Sobrevive mesmo à morte e segue o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa mais do que no animal. Quer dizer, está na natureza, sim, mas existe uma coisa no homem muito mais do que está no animal, certo? Que é aquele amor, né, fraternal, é a palavra certa. Visto que o amor maternal está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos, e isso desde o seu nascimento? Isso se explica pela vida passada, né? Espíritos que nascem assim, unidos familiarmente, para aprenderem a se perdoarem, a se entenderem. Vamos lá? Resposta. Algumas vezes é uma prova escolhida, tá vendo? Pelo espírito do filho, ou uma expiação. Se ele mesmo foi mau pai, ou mãe má, ou mau filho, numa outra existência, tá vendo? Vida passada. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um mau espírito, que se esforça por dificultar a existência do filho. Quer dizer, essa mãe, né, que é um espírito que não tem sexo, com certeza ela está ali se esforçando para perdoar aquele filho, aquele espírito, por coisas que sofreu no passado por ele. Tá? E aí ele continua falando. A fim de que ele sucumba sob as provas que aceitou. Quer dizer, ela quer se vingar dele por tudo, né? Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. Por exemplo, a mãe abandona o filho, joga numa creche, não quer saber dele, não trata, não cuida. Mas esse espírito acaba crescendo, vamos botar assim, se desenvolvendo e não tendo raiva da mãe. Então ele alcançou um degrau na evolução. A mãe ficou com o quê? Com uma dívida, que ela terá que reparar. Pergunta 892. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são excusados, não são perdoados, por não terem para com eles a ternura que eu teriam. Em caso contrário, vou repetir a pergunta. Quando os pais têm filhos que lhes causam desgostos, não são desculpáveis por não terem por eles a ternura que o teriam. Em caso contrário, a resposta é lógico que o pai são responsáveis se não tratou com carinho e ternura, eles são responsáveis. Resposta, não, porque é um fardo que lhes é confiado e sua missão é a de fazer todos os esforços para o reconduzir ao bem. Quer dizer, quem fala não é o quê? Não é desculpável. Não é desculpável porque não trataram com ternura. Ou seja, tem culpa sim porque não trataram com ternura. Ok? Isso assim, não, ele tem culpa sim, por quê? É um fardo que lhes é confiado e sua missão é de fazer todos os esforços para os reconduzir ao bem. Ok? Mas esses desgostos são frequentemente o resultado dos maus costumes que os deixaram tomar desde o berço. Colhe então o que semearam, tá vendo? Então os pais não educam, não tratam com amor, com carinho, com respeito, e o filho se torna um fardo. Por quê? Falta de responsabilidade dos pais. Ok? Bem, meus irmãos, fechamos então esse capítulo com 29 minutos. Estamos dentro do nosso tempo, né? E na próxima leitura e estudo, iremos para o capítulo 12, que vai falar sobre a perfeição moral,
as virtudes e os vícios, vai falar sobre as paixões, sobre o egoísmo, caractere do homem de bem, conhecimento de si mesmo. Ok? Então, meus irmãos, vou ficando por aqui. Eu vou lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal e dar um like. Não vamos demorar mais do que 2 segundos para fazerem isso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês e pelo apoio e colaboração. Fiquem com Deus. Até a próxima.